Me conta aqui. E quando o pior das nossas dores vai encontrar a pior das suas dores? Qual é o resultado que isso pode dar? Bem-vindos, vamos falar sobre beberrena. Tá todo mundo falando, tá todo mundo dizendo, tá todo mundo tagarelando sobre isso. E é por causa disso que eu vim aqui conversar também com vocês sobre isso, mas sobre a ótica do tarô. Como que o tarô pode explicar, melhor dizendo, descrever os acontecimentos que estão envolvidos nessa situação. Como que... Opa, meu microfone. Como que o tarô pode nesse momento... Peraí. Pode nesse momento desenhar melhor o que aconteceu nessa história. Me conta aqui, você já viu? Se você já viu, me conta aqui, ó. Diga assim, já vi. E fica comigo até o final. Agora, se você não viu, fica um alerta, vai ter spoiler. Até porque é uma história verídica que foi noticiada, então. Mas tudo bem, vai ter spoiler. Mas do que se trata, Bebê Rena? Se trata da história desse moço aqui, que eu não peguei os nomes reais, mas esse aqui é um nome fictício, mas este sujeito aqui é o ator, escritor, autor e vítima da história. Tá? Essa série é praticamente uma autobiografia, pelo menos daquele pequeno momento. Minha cadeira não desce. Daquele pequeno momento em que eles estavam vivendo essa história. Ele fez essa série, mas ele também é um comediante de stand-up comedy, que eu adoro, por sinal. Não ele, porque eu não conhecia, né? Mas eu adoro stand-up comedy. Espero que vocês não se importem se fizer um chiado, mas eu preciso ligar o ventilador. Ele acabou encontrando na arte dele, né, no ofício dele, uma forma de fazer uma terapia sobre as experiências dele. E olha, não são experiências suaves. É aquela história, quando a gente põe o nosso saquinho em cima da mesa de problema, a gente pega de volta quando olha do outro, né? Então, assim, ele usou isso como uma forma catártica de tentar superar. Ele ainda está lidando com as suas feridas, seus fantasmas em terapia, em grupos de apoio, mas ele conseguiu fazer alguma coisa. Vamos ver até onde ele foi, até onde ele vai. Então, só para explicar que esse moço aqui, ele era um bartender, e um dia esta moça aqui aparece por lá. Mas vamos falar sobre ele primeiro. Ela aparece por lá, ela aparece por lá, ela dá eles conversam, ele tem uma certa empatia por ela e começam a desenvolver um certo vínculo, um certo ritmo. Um pouco forçado por ela, porque era sempre ela que ia atrás dele, mas mesmo assim desenvolvi. Mas vamos contar um pouquinho antes a história dele. Ele era uma pessoa que estava tentando a carreira como comediante. Gente, mas eu não sei como que era na vida real, tá? Isso aí. Mas os números de comédia que ele fazia era triste, para dizer o mínimo, para tentar ser gentil. Ele era muito triste. Era ruim pra caramba, era muito ruim. E assim, ele não conseguia passar para uma fase seguinte, ele não conseguia seguir para um caminho a mais para frente, né? Simplesmente ele não conseguia. Ele não conseguia por quê? Porque ele não, até então acho que ele não tinha entendido a dinâmica da comédia. Ele estava tentando fazer pastelões dos Três Patetas sozinho. Era a ponto de que ele tinha apareceu algumas cenas de que ele estava assim, por exemplo, indo acabava o show, ele parava na porta e colocava ali um balde para colocarem doações, e ninguém colocava absolutamente nada.
A casa estava cheia, quando ele começava o show, a casa esvaziava. Aí ele tinha panfletos para divulgar na rua, para chamar o povo para vir. E ele dizia, eu rezo para ninguém vir. Eu peço a Deus para que ninguém venha, porque eu não aguento mais me sentir tão humilhado, me sentir tão rejeitado. Então, assim, ele vivia um histórico de rejeição, onde ele não era acolhido. Mas ele não era acolhido no quê? Era naquela falsidade daquele pastelão que ele trazia, daquela comédia pastelão. Quando ele começa a trazer a história real dele, a verdade dele, sobre a ótica da comédia, aí ele começa a fazer sucesso, e tanto fez sucesso que ele roteirizou a dor dele, a vivência dele, a experiência dele, colocou em teatro, colocou num show de comédia, e agora está na Netflix, não mais como comédia. Então, eu acho que demorou muito para ele entender sobre a verdade da qual ele conseguiria falar. Porque ele falava, o show de comédia dele era tétrico, tá? Então, assim, ele já tinha esse histórico, ele morava na casa da ex-sogra, de favor. Ele terminou com a namorada, continuou morando na casa da sogra, e a namorada saiu, e ele morava ali de favor. E aparentemente era o lugar mais acolhedor que ele encontrou na série toda. Então, assim, sabe aquela hora que você tá andando na rua e diz assim, meu Deus, nada tá dando certo na minha vida, nada funciona na minha vida. E neste momento eu consigo olhar nesse rapaz aquele movimento de tipo, eu virei um saco de pancada do mundo. Comigo todo mundo pode, socar, bordear. É nessa fase também que ele aqui vem os spoilers, que ele é extremamente violentado sexualmente. Tem uma outra palavra que não se pode usar no YouTube, então vocês entenderam. Mas de uma maneira extremamente agressiva. E é retratado na série. Obviamente com a delicadeza, a sutileza necessária e possível, né? Para poder ser apresentado para as pessoas. E aí, ele foi agredido, violentado por aquele que ele pensava que seria a pessoa que ia dar a chance para ele. Então, assim, ele disse assim, meu Deus, ninguém olha para mim, ninguém está me ajudando, eu não vejo oportunidades, ninguém vai no meu show, e de repente aparece um cara que já trabalha na TV, que já trabalha em roteiros de séries famosas, e ele está me dando atenção. Então quer dizer que se ele está me dando atenção, pode ser que eu tenha algum valor. Preste atenção nessa palavra. Pode ser que eu tenha algum valor. Porque isso, daqui a pouco eu vou trazer os arcanos e essa palavra do valor vai ser importante. Pode ser que eu tenha algum valor. E em nome disso, preste atenção, em nome desse pequeno sinal fugaz de que talvez ele tivesse valor para qualquer coisa, ainda que seja para ser violentado, ele se permite isso. Então ele é drogado com esse roteirista aí, drogado. Ele sabe que coisas estranhas estão acontecendo, ele não consegue ter direito a uma noção, porque ele está, afinal de contas, em outro planeta, né? Mas é nesse lugar que o cara coloca ele. E não dá oportunidade para ele. A oportunidade que ele pensava que ele ia ter por conta desse cara, não vem. Não chega. Daí segue. Essa parte da história é contada bem para frente. Mas, cronologicamente, esse abuso, essa violência, vem antes do aparecimento da Marta. Vem antes. É muito interessante que o autor, que esse rapaz aqui, ele é o roteirista da série, ele humaniza todos os personagens da história. Não tem nenhum grande vilão que se diga, nossa, que ódio de você.
É claro que tem vilões, mas a gente acaba tendo uma certa empatia, porque ele humanizou essas pessoas. Porque, não vou julgar, mas ele deu um tom roteirizado de humanidade para essas pessoas, inclusive para quem abusou dele. Então, assim, ele tava, tipo, eu sou o saco de pancada do mundo, eu sou violentado, eu sou abusado, ninguém ri das minhas piadas, ninguém me aplaude, ninguém dá uma moedinha pra mim, né? Ninguém. Eu acabo torcendo ou rezando para ninguém aparecer no show, para que eu tenha pelo menos o alívio de não ser ignorado, de não ser rejeitado novamente. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito triste. Isso tudo aconteceu antes da Marta chegar. E só isso já dá uma dor enorme no ser humano. Já é motivos para a depressão, já é motivos para um caos mental, já é motivos para uma dor, de um lamento muito grande. Só isso. Sem chegar na Marta ainda. Eu estava conversando com uma amiga esses dias. Por que ele tinha muita dificuldade de sair da relação com a Marta? É a mesma dificuldade que os nossos clientes têm de sair das suas relações que eles têm com marido que abusa, com esposa que abusa, de relações tóxicas. Então, assim, quando ele chega na relação tóxica com a Marta, ele já chega todo quebrado. Ele já chega todo desestruturado. Ele já chega todo minguado. E aí, quando a pessoa virou o saco de pancada do mundo, qualquer lambida é um acolhimento. Então, isso aqui serve quando a gente vê as pessoas que você diz, também não sai, o marido bate, a pessoa não sai de casa, fulano está acontecendo isso. Para a gente ter um pouco de empatia para entender como é que a pessoa está lá. Porque ninguém fica numa situação complicada à toa. Mas este cenário em que eu sou o saco de pancadas do mundo, tá? Isso tudo está acontecendo antes da Marta existir. Eu considero ser um enforcado com 5 de ouros. Por quê? Eu vou convidar vocês para que depois desse vídeo vocês assistam o meu vídeo que vou colocar aqui. Sei lá. Vou colocar aí em cima. Sobre os 5 de ouros. Os 5 de ouros é o arcano que fala da rejeição, do ostracismo. Não te queremos, sai, feio, fedido, chato, não quero. Os 5 de ouros é isso. Não te queremos, sai, vai embora. Vai embora dessa casa, sai daqui na noite, no relento, no frio, na neve. Sai, não te queremos. Daí, no vídeo dos 5 de ouros, isso fica melhor explicado, porque é bem longo esse vídeo. Mas, enfim, voltando aqui tá falando sobre... aqui tá falando... os 5 de ouros fala sobre situações em que você não tem lugar, não tem acolhimento, não tem pouso, não tem nutrição, não tem carinho, não tem espaço, você não tem qualidades. Os 5 de ouros fala sobre a falta de qualidade, sobre a falta de dignidade, inclusive. E se vocês vissem, vão lá ver. O show dele era, sabe, vergonha alheia é pouco. Não tinha dignidade naquele trabalho ali, não tinha dignidade. Deixa eu fazer os meus cachinhos. Não tinha dignidade naquele trabalho ali. Por que não tinha dignidade? Porque ele não estava entendendo ainda sobre o que ele tinha que falar. Porque ele fugia da verdade dele. Porque antes desses abusos, ele tinha uma história que também não dava valor a ele. Então, a gente só está, digamos, pegando as nossas feridas lá da infância e reconfigurando elas o tempo todo. Só que ele reconfigurou todos para essa dor. Então, ele fazia um show que ninguém queria ver. E ele insistia nesse show, porque ele se colava...
Ele ia para fazer avaliações, então ele ia para concursos de piada para ser avaliado. Ou seja, ele dava cara a tapa, ele se colocava, ó, atira a pedra em mim. Que prazer é esse pela dor? Ah, ele tinha que tentar? Sim, ele tinha que tentar, concordo. Ele tinha que tentar. Mas enfim, vamos tocando em frente. O 5 de ouros está falando sobre esse ostracismo. Você é o rejeitado. Você tem uma pereba no meio da testa, sai fora, não te queremos. É o 5 de ouros. E era isso que ele vivia. Quando ele subia no palco, as pessoas iam embora. Entendeu? E aí, temos um enforcado. O enforcado é aquela pessoinha que é a pessoinha com algum defeito, com algum erro, com alguma quebra, inclusive de dignidade. Então aqui nós temos uma pessoa que não consegue se colocar, se posicionar no mundo de maneira digna. Uma analogia para quem quer entender o enforcado é estudar a pintura infame, tá? Vou explicar para vocês o que é pintura infame. Pintura infame era lá em, não sei em que tempo, esqueci a data, tá? Tinha alguma coisa relacionada com pessoas que não eram bem-vindas, bem-quista, bem aceita, que elas deveriam ser rechaçadas da sociedade, eram feitos quadros, pintados quadros daquela pessoa e colocado do lado dos estabelecimentos, dizendo assim, aqui você não entra. Essas são as pessoas que aqui não vão entrar. E aí, isso se chama pintura infame, tá? E isso está associado ao enforcado. Aquele que é o rejeitado. Sai fora, você tem defeitinho, você tem erro, você tem alguma coisa errada nessa tua história. Por quê? Porque esse é um arcano que está perdendo valores. Ele está com os bolsos virados, onde as moedas, que são seus valores de dignidade, estão caindo. Então, assim, esse rapaz, é o rejeitado. Eu trouxe aqui o enforcado do New Vision, que tem assim esse pessoal aqui embaixo, que fica assim apontando feio, errado, mentiroso, ladrão, chato, bocó, sabe? Ficam achincalhando ele, essas pessoas aqui. E era isso que esse rapaz vivia, deste jeito. E aí eu penso, se você está nessa situação, o que você vai fazer, meu Deus do céu? Eu ainda até que a essa altura, eu pensei até assim, cara, tu já é um herói. Apesar disso tudo, ainda está tentando, ainda levanta de manhã, luta, batalha, né? Então, veja, ele tinha uma vida muito degradante. Embora ele tivesse comportamentos honestos, né? Tipo, ele trabalhava, ele era gentil, até demais, né? Ele era gentil, educado sempre. E aí, com esta configuração, com este jeitinho de ser, ele vai conhecer esta moça aqui, Martha Scott. Esse rapaz aqui é quem escreveu a história, criou a história, atuou, é quem fez o stand-up comedy e é quem viveu a história, a vítima da história. Só que o nome dele não é esse, tá? Esta moça aqui é uma atriz. E segundo o que eu descobri, eu fiquei procurando na internet, não, segundo ele mesmo, as características físicas dela são completamente diversas dessa que está apresentada aqui, tá? Então, o que você está vendo não tem nada a ver com a pessoa, nenhum nome tá? Mas esta aqui chegou lá no bar que ele trabalhava e a primeira coisa que ela faz é dar uma lambida no rapaz. Para quem está se sentindo um cocôzão, para quem está se achando
um cocôzão? Alguém olhar pra você e dizer assim, você é interessante, gostei de você? É o paraíso. Não importa o custo que dê. Isso é pra vocês só tentarem conseguir entender como que isso chegou onde chegou. E essa moça aí, é difícil dizer um nome do que ela é. Psicopata? Doente, maluca, doida? Uma pessoa carente, triste, depressiva? Difícil dizer. Quem sabe isso é o departamento de psiquiatria lá na Inglaterra, Londres, sei lá onde que é. Só que assim, perturbada é o mínimo que ela é. E na série aparece que ela também era uma criminosa em série. Então, assim, já não era a primeira vez que ela estava fazendo o que ela fazia. O que ela fazia? Ela stalkeava esse cara. Só que eu acho que o stalker, essa palavra stalker, é pouco para o que ela fez. Porque stalker é você futucar a vida alheia. Ela não fazia só o futuque, ficar descobrindo. Ela interferia, ela se metia, ela invadia a vida dele. Então, acho que stalker é pouco, sabe? Acho que precisava de alguma coisa mais significativa para definir ela. E ela, minha água, tô sem água, tá aqui. E ela, que tem as suas feridas também. Ela chega na história com uma ferida de rejeição, pelo que eu percebi. Só que a história dela não é contada, a história pregressa dela. O que a gente sabe da história pregressa dela é o que o Donnie descobriu na internet. Mas a gente não sabe se ela teve pai, mãe, se ela morou com a família, se ela já tinha namorado, por que ela não trabalhava, apesar de ser advogada. Nós não sabemos essas coisas, não temos essas informações. Então o que a gente tem é só durante o que tem na história da série. E essa mulher era obcecada por ele. E ela não tinha limites, ela não tinha limite de percepção mínima social. Ela não tinha limites, ela era invasiva, muito invasiva, ela era obcecada. E ela construiu na cabeça dela um relacionamento ali. E desse relacionamento ela não ia sair. Ela não ia sair. Aí, no começo, o Donnie achava interessantinho, engraçadinho, mas com o tempo aquilo começou a ser perturbador, porque ela começou a ser invasiva e aparecer nos shows dele. No começo ele até achava interessantinho, porque ela acabava trazendo os aplausos do entorno que ele nunca tinha, porque ela chamava atenção, ela levantava para cantar, ela queria ser protagonista na história dele. E de novo ele ficando no ostracismo, só que com o aplauso dela. E aí você vê uma mulher obcecada. Em 2 anos, mais de 40 mil mensagens ela mandou para ele. 40 mil mensagens em 2 anos. Dividido por 2, dividido por 12, dividido por 30. Dá uma média de 55 mensagens por dia. Essa pessoa não fazia mais nada no dia dela. 55, vamos dividir por 12, só pegar o tempo de acordada. São 4 mensagens por hora. 4 mensagens por hora. É uma mensagem a cada 15 minutos. Ela vivia em função disso. Isto era a vida dela. Ela estava vivendo dentro desta história que ela criou na cabeça dela. Qual é o arcano que vive numa história paralela que só ele conhece? A Lua.
Eu tive dificuldade de definir o arcano dela, então tem mais um outro arcano aqui. E daí ele vai ser. A gente vai juntar com um par de menor. Mas assim, é muito difícil definir ela, porque ela era muito inteligente. Muito, 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 muito inteligente, muito esperta. Ela sabia a hora de aparecer, a hora de sumir, onde e como aparecer, quando jogar um confete em cima dele, quando dar um tapa nele, com quem que ele andava, qual que era a história íntima dele. Ela conseguiu decifrar, conseguiu olhar e saber que tinha gente que já tinha feito mal para ele. Ela sabia perceber sinais nele que mostravam que ele já tinha passado pela rejeição, pela dor, pelo sofrimento. Então, e ela sabia usar isso a favor dela. Diabo. Então, eu tive dificuldades de conseguir definir isso aqui. Só que assim, o povo tá muito chocado com a cena da violência que ele sofre lá no quarto episódio e tal. Gente, não é por nada não, eu já vi filmes muito mais dolorosos, mais complicados que esse. Eu tenho particularmente para mim que as pessoas estão se afetando um pouco com isso, é porque se identificam ou com ela na carência dela, ou com ele na rejeição que ele vive na vida. E aí, para essas duas pessoas, uma cara feia era muito doloroso. Porque assim, gente, tem filmes muito mais agressivos por aí, que passam na sessão da tarde. Entendeu? É chocante, mas é. Mas eu não achei esse filme, assim, essa série tão agressiva em termos de cenas, né? E nem pelo fato de terem filmado o abuso dele. Ele é chocante no sentido de que o quanto que uma pessoa consegue virar a própria vida, dedicar a própria vida em direção única de uma ilusão, de uma fantasia, de uma realidade que só existe na cabeça dela, de que ela tinha um relacionamento com ele, de que eles estavam namorando. E no texto dela, né, me parecia muito uma coisa muito bipolar, ou alguma coisa muito contraditória, que ela, na mesma frase em que ela dizia que gostava dele, ela xingava ele. Então tinha um ódio, uma raiva muito grande andando dentro dela o tempo todo. Então veja, ele chega no começo da história todo quebrado emocionalmente, ele já chega todo desestruturado. Chega essa moça e dá uma lambida nele. Só que essa moça também tem suas feridas e feridas complexas. Só que elas não estão ligadas à realidade, porque esse 5 de ouro está ligado a realidades. As feridas delas estão ligadas a questões de ilusão emocional. E aí ela começa a viver o arcano do Stalker, o valete de espadas, que quer saber da vida alheia o tempo todo. Entendeu? E que reage muito mal, não sabe reagir, reage muito mal a qualquer contrariedade. Isso aqui é valete de espadas, que era o que ela fazia, de maneira extremamente agressiva. Ela invadiu a casa dele, falando com a ex-sogra, se passando por alguém para entrar ali. Ela sabia muito bem quando recuar. Isso aqui é um diabo. A parte inteligente dela ali, em conseguir cooptar ele para ela, tá no diabo. A parte complicada, as duas partes estão complicadas. A parte da ilusão de viver nesse mundo paralelo tá na lua. Só que ou é lua com valete de espadas, ou diabo com valete de espadas. Eu ainda não decidi. O que você acha? Manda aqui pra mim. Qual que você acha mais que cabe mais nela? Ou você acha que é uma outra combinação que caberia mais nela? Porque assim, o que ela fez na vida dele, eu não teria suportado.
40 mil mensagens, 350 mensagens de e-mail. 350 mensagens de e-mail, gente, é 4 mensagens por hora. Uma mensagem a cada 15 minutos. 350 horas de áudio gravado na caixa de mensagem. Se amigo que é amigo meu, manda áudio pra mim, eu já pego o ranço, que eu não escuto áudio. Eu ainda digo pra ele, o que você quer? Eu mando mensagem. O que você mandou? O que você falou nesse áudio? Ah, isso. Então, se você podia escrever, por que você não escreveu? Mandou áudio pra mim, já pego o ranço. 350 horas, fora mensagens de Facebook e um monte de outra coisa que ela foi fazendo. No final da série, eu fui assistir o making off e ele conta, ele cataloga tudo isso, porque ele catalogou. Aí ele mergulha nessa mulher, quando essa mulher começa a ficar, quando ele consegue deixar ela longe, né? Ele mergulha nessa mulher. Porque quando ela para de fazer as lambidas nele, né? Ele mergulha nela. Ele vai estudar ela, decifrar ela. Por quê? Porque aquela que me dava os meus biscoitinhos mínimos de sobrevivência e existência não me está dando mais. Quem é essa pessoa? E aí que ele entende quem é essa pessoa, por isso que ele humaniza tanto ela. Ele humaniza pra caramba essa mulher, porque essa mulher faz um inferno na vida dele. Ele humaniza a ponto de que a gente tenha uma certa empatia com o tanto de desestrutura que existe na vida dela. É uma série complicada de ver. Eu repito, eu não fiquei chocada, não que eu não tenha sentimentos ou meus filtros emocionais estejam abalados, mas a gente vê cenas bem mais dolorosas por aí, em filmes que passam na sessão da tarde, como eu disse. O que me incomodou é saber que tudo isso é real. É saber que ela encontrou uma vítima perfeita para um valete, para um diabo que sabe dar as lambidas que esse daqui queria. Ele encontrou nela quem pudesse jogar os confetes que ninguém quis dar para ele. Ninguém viu esse homem, ninguém enxergava esse homem. É o interessante que o processo terapêutico dele se dá quando ele consegue falar sobre isso, sobre suas feridas, num palco onde as pessoas vão acolher a dor dele e enxergar ele. Daí ele não precisa dela. Gente, parecia que existe a fome com vontade de comer. E é por isso que passou anos sem que ele conseguisse de fato sair dessa relação, sem que ele conseguisse cortar essa relação, sem que ele conseguisse dizer, chega, para, não quero. Ele levou muito tempo. Por quê? Porque é aquela coisa, ainda tá dando, ainda tô conseguindo. Só deixa eu fazer uma observação. O diabo arcano, tá? Quando ele vai seduzir alguém, ele seduz igual um traficante, tá? Ele dá assim, a primeira é de graça, a segunda é de graça, a terceira é de graça, a quarta você paga, a quinta você paga, só que cada vez o preço vai subindo. E quando você não tiver como pagar, ele te destrói, porque você não serve mais para ele. Essa moça. De uma análise global, o que eu penso sobre essa série está um pouco relacionada, está mais relacionado de uma maneira global, tá? Não um personagem. Está relacionado com a roda com 5 de espadas. Por quê? Porque a roda é aquela coisa que anda e não sai do lugar, que era o que eles faziam. Ele ia na polícia, não conseguia denunciar, fazer uma denúncia.
Aí quando ela foi presa, ele voltou a morar. Aí ele volta, ó, ele faz um círculo. Aí ele voltou a morar na casa da sogra. Aí ele volta a procurar o cara que agrediu ele. Eu disse que ia ter spoiler. Tá? Então, assim, parece que a história deles não consegue. Não, é uma história que não sai do lugar. Mas é uma história onde todos os dois estão vencendo e perdendo o tempo inteiro numa situação degradante de humilhação. É triste, sabe por quê? Porque clientes que ficam correndo atrás dos seus namorados, dos seus maridos, dos seus ficantes, dos seus peguetes, dos seus boys de qualquer coisa, fazem isso. É claro que de uma maneira mais micro, não tão doentia. Mas a gente precisa avaliar, né? Tipo assim, o que eu tô buscando quando eu tô buscando essas informações? Por que eu preciso ter permanentemente o conhecimento do que está acontecendo na vida de outra pessoa? Eu só queria conversar com vocês sobre isso. Já viram? Já viram a série? Já? Fiquem bem. Conta pra mim se já viram. Conta pra mim quais arcanos você acha que encaixa melhor com cada um. Um beijo e tchau.